9, a partir do versículo 14. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, eu te peço que esta palavra produza em nós, Senhor, o fruto para o qual ela está sendo semeada, Pai. Que esta palavra possa, Deus querido, crescer. Que esta palavra, Senhor, possa ser para a tua glória. Abençoa a tua igreja, abençoa os ouvintes da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: deixando tudo e obedecendo a Deus. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Filipenses, no capítulo 3, do 12 em diante. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, prosseguir, seguir em frente, ir adiante, são termos que nós já ouvimos durante a nossa vida. Quando você passa por um momento traumático, seja um trauma físico, de uma dor, seja um problema que você passa no seu sentimento, na sua alma,
seja um problema que você passa, como a perda de um familiar, de um amigo, de uma pessoa querida que parte para a eternidade, nós, diante dessas situações, sempre ouvimos isso: é preciso seguir em frente, é preciso ir adiante, você não pode voltar atrás, você não pode retornar ao seu passado. Nós já ouvimos muito essas frases. Agora, a grande questão aqui, irmãos, é se nós colocamos em prática. Porque uma coisa é você saber o que você tem que fazer, outra coisa é você fazer. Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu preciso lavar roupa. Ela só fala. Aí depois você pergunta: mas você não falou que você precisava lavar roupa? Eu estou ainda criando coragem, estou ainda buscando isso. Olha, eu preciso ir fazer alguma coisa lá em Vila Velha. Aí você pergunta: você não foi em Vila Velha? Eu ainda estou criando coragem para ir. Uma coisa é você precisar, uma coisa é você falar, outra é você executar. Quando o apóstolo Paulo aqui nessa introdução, ele fala que ele prossegue para o alvo, ele diz: eu prossigo, eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, é muito complicado você esquecer o que ficou para trás, porque as lembranças, elas vêm automaticamente. Às vezes você olha para uma flor e lembra lá do seu passado. Às vezes você passa diante de uma placa, de um anúncio, de um outdoor, você lembra de alguma coisa do seu passado. Às vezes você nem está querendo lembrar, mas você vê uma cor, uma roupa, você já lembra. Muitas vezes, irmãos, as nossas memórias antigas, elas são ativadas por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. Às vezes você não estava nem planejando se lembrar. E muitas vezes, irmãos, a tendência que nós temos é dizer assim: lá naquele tempo era melhor. Lá, naquela situação do passado, era muito melhor do que agora. Lá, as coisas funcionavam muito melhor. A minha mãe sempre me lembra, perguntando: você lembra quando a gente pagava R$12 de conta de energia elétrica? Houve um tempo onde a energia elétrica era barata. Hoje a energia elétrica é caríssima. É muito cara comparado com o passado. No passado, muitas pessoas têm as suas lembranças e falam: isso era muito mais fácil, aquilo era muito mais fácil, e hoje é muito mais difícil. Porém, se você for comparar, no presente, também nós temos coisas que são muito mais fáceis. Por exemplo, o telefone, que hoje é um smartphone, onde você pode assistir vídeo, onde você pode fazer chamada de vídeo com uma pessoa, você pode ver a pessoa que está do outro lado do mundo através de uma ligação. Hoje você tem toda uma facilidade, como o gás encanado, nós temos toda uma facilidade, temos muitas coisas que hoje são, assim, estão disponíveis e que no passado não estavam. Então, tem coisas boas no passado? Tem coisas ruins no passado? Tem, mas sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, elas ficaram para trás e elas não vão retornar. Quando, meus irmãos, nós entendemos isso, é quando nós conseguimos prosseguir para o alvo, é quando nós conseguimos avançar, é quando nós conseguimos ir em frente. Eu tenho observado, meus irmãos, que muitas pessoas estão presas, como já disse a vocês em outras ocasiões, a lembranças boas ou a lembranças ruins. Aqui, irmãos, nós entendemos qual é a visão de deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo. Por quê? Em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até mesmo aquilo que era bom passou, aquilo que era ruim passou. Só, irmãos, que para nós prosseguirmos, para nós irmos em frente, nós precisamos ter, como eu falei, atitude. E qual é a atitude que nós precisamos ter? Eu trouxe esse exemplo prático da leitura inicial, que é do homem de Deus chamado Eliseu. Irmãos, vamos traçar um panorama de Eliseu e você pode comparar com a sua própria vida.
Eliseu, ele era um homem do campo, ele era um homem que trabalhava a terra, ele trabalhava na lavoura. Ele não era um poliglota, ele não era uma pessoa que tinha especialização, mestrado, doutorado. Ele era uma pessoa que estava lá no meio do pasto, no meio do mato, trabalhando junto com toda aquela comunidade. E naquela época, as pessoas aravam a terra com os bois puxando o arado, que na verdade era madeira. Então, eles colocavam assim, 2 bois, uma madeira nas costas dos 2 bois, essa madeira puxava, vinha mais madeiras, e eles faziam uma ponta na madeira e vinha puxando. Então vamos dizer ali que tinha uma madeira em cima e umas 4 para poder fazer arar a terra. Era mais ou menos assim. Então aqueles bois, os homens estavam guiando os bois e vinha se arando a terra. Hoje nós temos tratores, nós temos toda uma forma de arar a terra e cultivar a terra que lá no passado não existia. E como vocês viram aqui, tinham 24 bois divididos de 2 em 2, davam 12 juntas de bois. O Eliseu, ele era aquele que estava lá na última junta de bois. Ele estava na 12ª. Normalmente, quem fica para trás é aquela pessoa que ou é mais lenta, ou é aquela pessoa mais desprezada. Você pode calcular da forma que você achar melhor. Mas ele estava lá no final. Hoje, vamos trazer para os dias de hoje. É como se ele estivesse no fim da fila. É como se ele fosse o último a chegar e estava lá no final da fila. Ele poderia ser o mais novo? Poderia. Mas este é o fato que a Bíblia narra. O porquê que ele estava lá no final, nós não sabemos. O profeta Elias, ele recebeu uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Você vai ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar. E o que o profeta Elias fez? Ele saiu à procura. Porque quando você acha alguém, veja que a Bíblia diz, e achou a Eliseu. Se eu achei alguma coisa, é porque eu estava procurando. Se eu achei alguém, é porque eu estava procurando. Elias saiu à procura, perguntando, vocês conhecem Eliseu? Vocês sabem onde ele mora? Vocês sabem o que ele está fazendo agora? Talvez as pessoas foram dando indicação. Olha, ele está ali, ele trabalha todo dia no campo, e ele cuida, puxando os bois ali, está ali arando, olha, está lá. E aí, para chegar no Eliseu, ele teve que passar por todas aquelas pessoas que estavam arando, até chegar onde Eliseu estava. Aqui você tem que entender uma coisa. Quando Deus, ele quer fazer uma obra na vida de alguém, ele encontra esta pessoa, esteja ela onde ela estiver. Jesus, ele falou algo para os apóstolos, ele disse assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. Hoje, meus irmãos, eu lhes digo a mesma coisa, não foi um homem que te escolheu, uma mulher que te escolheu, mas foi Deus que te chamou para estar na sua igreja, para fazer parte da sua igreja, que são os selecionados da terra, os selecionados dentre os homens, para servir ao Senhor na sua presença. Eliseu foi esse escolhido de Deus, ele foi esse chamado de Deus para ser profeta, para cumprir um ministério. O seu chamado é para cumprir o ministério. Você está aqui a trabalho, você está aqui a serviço de Deus. Onde você for, você está trabalhando para Deus. O que quer que você faça, a sua vida é para glorificar a Deus. Aqui, irmãos, Eliseu era um trabalhador. Ele era um homem que estava ali lutando todos os dias, estava no sua labuta, no seu trabalho. E ele de repente vê Elias vindo na sua direção. Elias tira a sua capa, como se fosse um terno, e joga em cima de Eliseu. Com certeza, para aquelas pessoas daquela época, era um significado, era um sinal. A capa era uma túnica, como se fosse um lençol hoje, uma toalha, mais ou menos assim. Então ele vem com aquela capa, com aquela túnica, e joga em cima
dele e joga nele. Vocês podem ver, irmãos, que isso vem desde o tempo de Moisés. Os judeus, eles usam para fazer a leitura da palavra, os homens, o talite. O talite é um manto judeu, é justamente como se fosse uma toalha, e eles colocam sobre a cabeça para fazer a leitura da Bíblia. Alguns colocam para orar. Isso é cultura bíblica, judaica. Todo judeu que vai à sinagoga, que vai fazer a leitura, ele cobre a sua cabeça com talite, porque é uma ordenança de Deus que os homens tivessem essa peça. A túnica de Jesus era o talite. Essa túnica aqui de Elias era também o talite. Então era comum deles. E provavelmente para Eliseu, ele estava entendendo o que estava acontecendo. Quando aquela túnica caiu sobre ele, quando aquele talite cobriu ele, ele entendeu: tenho uma missão, tenho um propósito, vou seguir para uma nova etapa da minha vida. Ele compreendeu isso, ele recebeu isso. Como é que é a nossa chamada hoje? Vocês acham que eu vou precisar jogar meu paletó em você? Não. Vocês acham que eu vou precisar dar um talite para cada um aqui, cobrir sua cabeça, para saber que você é escolhido? Também não vai ser necessário. Nós fomos chamados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele usou um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, para ministrar sobre as nossas vidas a sua santa palavra. E nós temos algo a mais. A Bíblia diz que nós temos um selo, uma marca. Então o Espírito Santo, Ele não colocou uma capa sobre mim, mas Ele colocou um selo que todo o universo consegue ver, que você foi selado pelo Espírito Santo, você foi separado por Deus para estar na igreja do Senhor, na obra do Senhor. É um selo que o Senhor coloca sobre a sua vida. Lá foi o manto, foi a túnica. Quando Eliseu recebe aquela túnica, ele fala: agora eu sei que a minha vida mudou. Eu sei que eu tenho outro rumo, eu sei que eu tenho outra direção para mim. E aqui, irmãos, é a atitude que eu falei para vocês no início. Ele faz algo assim, muito interessante. Olha, deixou ele os bois e foi após Elias. Ele sabia que ele tinha que acompanhar o profeta Elias. Ele chegou e falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu só vou me despedir da minha família, dos meus pais, de todas as pessoas da minha família, e eu vou te seguir, tá bom? Aí o profeta concordou com ele: tudo bem, vai e volta, não tem problema, vai lá, se despeça da sua família, faça o que você tem que fazer. Voltou, pois, ele de atrás dele, e o que ele fez? Ele tomou a junta de bois, ele pegou os 2 bois que ele trabalhava a terra, que ele puxava o arado, os bois puxavam o arado e ele direcionava os bois. Ele pegou os 2 bois, e a Bíblia diz que ele tomou essa junta de boi e matou os bois. Mas poxa, pastor, ele não poderia ter doado esses bois para outra pessoa trabalhar? Ele não poderia ter entregado esses bois, né, deixado os bois lá na fazenda para poder seguir? Mas aqueles bois eram dele, porque se ele os matou, é porque era dele. E o que ele estava mostrando com aquela atitude? Ele estava dizendo assim: para esta vida eu não volto mais, agora eu só vou cumprir a missão de Deus para mim, eu só vou seguir o chamado de Deus para a minha vida. Irmãos, tem pessoas que elas estão na presença de Deus e não estão. Por quê? Porque elas não mataram os bois. O que podem ser esses bois? Vou dar um exemplo de uma tia minha que já faleceu. Eu não sabia o que era no início, depois que eu fui aprender. Ela falava assim para mim: meu filho, vai ali no bar do Paulo, leva essa sacola aqui e vai buscar um mé para mim. Aí eu falava assim: o mé, tia? O mé. É só você chegar para ele, entregar a sacola. O que era a sacola? Era uma sacolinha, né, de feira, daquelas tipo de feira, e a garrafa, ela era dentro de um saco
de pão, aquele saco de pão todo enrolado. Não dava para eu ver que era garrafa de pinga, não dava. E ela bebia pinga pura, não era nada misturado. E eu, criança, não sabia o que era aquilo, o que era o mé. Então o jeito dela me enrolar era falar que era para buscar o mé. Aí quando eu ia lá, entregava para o Paulo, ele botava, né, dentro do saco, me entregava sem eu ver, eu não via o que tinha dentro, e entregava para ela. E aí quando ela ia almoçar, comer, ela falava assim, ela botava, porque como era transparente, naqueles copinhos, eu assim, na minha mente não tinha nada errado. Só que o que eu percebia nela, que quando ela começava a tomar o tal do mé, ela começava a ficar vermelha, chorava, falava muito, isso eu percebia. No dia que eu descobri que aquilo era pinga, era bebida alcoólica, eu falava assim, eu não vou mais, tia, nunca mais eu vou buscar esse negócio, não precisa me pedir que nunca mais eu vou. Aí ela falou assim, tá bom, filho, não tem problema. Aí ela arrumou outro jeito de buscar o mé. A verdade era a seguinte, se você perguntasse para minha tia assim, tia, a senhora bebe? Ela ia dizer que não. Por quê? Porque ela guardava o mé escondido. E ela tomava escondido, ela saía, mas nunca ela admitiu que ela foi viciada. Ela foi viciada até a morte, a vida toda. E de cachaça mesmo, bebida, pinga pura. Era daquela que não aguenta nem o cheiro, só de sentir o cheiro já desmaia a pessoa. Aquela coisa muito ruim mesmo, péssima, de fundo de quintal. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Se você olhasse para ela, conversasse com ela, você não diria que ela tinha um mé lá na casa dela, escondido. Ela não falava o que era. Ela só dizia que era um mé. Então, irmão, o grande problema das pessoas é que as pessoas ficam querendo arrumar desculpa para dizer assim, olha, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo, eu não posso deixar de fazer tal coisa, eu não posso deixar de ir em tal lugar. E muitas pessoas não conseguem servir a Deus, não conseguem estar na presença de Deus, porque elas não querem se desfazer dos bois, elas não querem se desfazer daquilo que liga elas ao passado, liga a elas as coisas antigas, liga a elas as coisas que não prestavam. Esse senhor que está aqui já, cabelos brancos, o Wilson Roberto Carvalho Neves, aqui pertinho de nós, em Taboazeiro, esse sujeito bebia e fumava muito, bebia e fumava muito. Quando ele começou a aparecer na igreja, eu falei para ele, rapaz, eu não quero te ver fumando nem bebendo. Não quero te ver, porque às vezes eu passava embaixo, ele estava fumando assim na janela. Fazia isso. E eu falei, outra coisa, se eu te ver no bar, eu vou te buscar. Se eu não quero você no bar e não quero você bebendo. Fiz isso com ele ali, ó. Irmãos, por incrível que pareça, ele foi num encontro com Deus. Quando ele voltou, ele falou assim, nunca mais eu vou beber e nunca mais eu vou fumar. Irmãos, eu até hoje nunca mais fumou e nem bebeu. Agora, veja bem, irmãos, o que aconteceu e o que acontece conosco? Essas coisas do passado que ligam você ao passado, elas precisam ser tiradas da sua vida, porque se você quer viver o reino de Deus, se você quer prosseguir para o alvo que é o Senhor, entenda uma coisa, esta atitude de romper com aquilo que te lembra do passado, ela é sua. Eu não posso chegar e pegar o seu cigarro e botar fogo nele. Eu não posso pegar ir lá na sua casa e tirar aquele mezinho que está guardado e jogar ele fora, porque ele é seu, ele está na sua casa. Quem tem que tomar atitude de largar o passado é você, sou eu, somos cada um de nós. Então, irmão, quando você está na presença de Deus, o que você tem que entender? Aqueles bois do passado, eles não me servem mais. Aquele arado que eu usava no passado, aquelas coisas que eu usava, não servem. E o Senhor mostra que Ele pega,
destrói o seu arado, que era madeira, e usa para cozinhar os bois e distribuiu para todo mundo. E ele disse: nunca mais eu vou voltar para esta vida. Agora eu vou seguir a Elias, o profeta de Deus. Eu vou seguir a escola de profetas. Eu vou seguir a palavra do Senhor. Eu vou seguir adiante na minha vida. Irmãos, nós estamos nos aproximando de um novo ano. Muitas pessoas, elas costumam fazer promessas. Olha, no ano que vem eu vou fazer isso. No ano que vem eu vou fazer aquilo. Olha, eu vou fazer tal coisa. Olha, eu vou fazer tal coisa. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou fazer aquilo. Irmão, agora não é hora de nós fazermos uma promessa. É hora de nós termos uma atitude de romper com aquilo que nos leva para o passado. Porque entenda uma coisa, irmãos. Muitas lembranças, tanto boas quanto ruins, elas vão nos impedir de vencer. Elas vão nos impedir de prosseguir. Então, o que Eliseu pensou? Eu não posso ficar lá no trabalho pensando: meus bois estão lá. Quem está cuidando dos meus bois? Meu Deus, quem está cuidando do meu arado? Será que quebrou alguma coisa? Será que tem alguma coisa lá? O que está acontecendo lá? Meu Deus, ele ia ficar dividido. Agora olhe para dentro de você. Veja se de alguma maneira você está dividido. Veja se você está dividida. O próprio profeta Elias pregava para o povo de Israel dizendo: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. O que você precisa entender, irmão? Dentro da sua cabeça, você não pode estar dividido no seu raciocínio, no seu pensamento. Você precisa entender que ou você está firme com Jesus, ou você está firme com o diabo. Não tem jeito, irmão. E veja bem, às vezes as pessoas, elas passam umas cartilhas para a gente poder pregar e falar: nunca funcionou comigo, irmão, nunca deu certo comigo. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Nós que estamos na presença de Deus, nós não vivemos, irmãos, por um papel que nós recebemos, ou por alguma coisa que alguém falou. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito, nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. E o vento assopra onde quer, e ele não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não quero que você goste das minhas palavras. Eu não quero ser uma pessoa legal para você, onde você fala: nossa, que pastor legal. Eu quero que quando você deixar esse mundo você olhe nos meus olhos e fala assim: pastor, valeu a pena ter seguido a Jesus. Valeu a pena ter servido ao Senhor. Então nós vamos estar juntos na glória, prosseguindo para o alvo. Porque se você for massageado, se você for elogiado, irmão, existe um monte de casa de massagem por aí. Se você quiser uma massagem, tem lugar de massagem. Aqui não é lugar de massagear, irmão. Aqui é um lugar onde você precisa entender que você precisa enterrar o seu passado e se levantar como um novo homem e uma nova mulher para a jornada que Deus tem para você. É isso que você precisa entender, porque se nós, irmãos, ficarmos lembrando dos bois e do arado e daquela vida do passado, isso vai nos confundir. O passado não é melhor do que o presente. O melhor é este tempo que Deus te deu, porque neste tempo é que o Senhor vai fazer a obra através de nós. Esse é o nosso tempo. Se você ler a história do profeta Eliseu, ele fez muita coisa para Deus. Ele fez muito mesmo para agradar o Senhor. Assim como você, irmão, você ainda vai fazer muito para a glória de Deus. Você, irmã, ainda vai fazer muito para a glória de Deus. Você ainda vai ter muitas coisas pela frente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ninguém mandou Eliseu queimar nada, jogar nada fora. Ele quis. E o grande problema na igreja é se você quer. Da mesma forma, irmãos, como o Wilson Roberto Carvalho Neves quis, outros não quiseram. E são pessoas que são nossas conhecidas, que eu tive a oportunidade de descer as águas do batismo, mas ainda estão no pagode, ainda estão no bar lá. Se a gente passar, eles estão lá. Não quiseram, ficaram um pouquinho na igreja e voltaram para o mundo, e voltaram para as coisas do mundo. Não quiseram ficar na presença de Deus. É isso que você tem que entender.
O que diferenciou Eliseu foi a atitude que ele tomou, dizendo: para aqui eu não volto mais. Agora sou eu e o profeta de Deus, sou eu e a obra de Deus, sou eu e as coisas de Deus para a minha vida. Eu quero te dizer, irmão, que os seus professores do passado ficaram para trás, os seus amigos da escola ficaram para trás, aqueles amigos que você conhecia, que você via, todos passaram na sua vida. Agora quem permanece com você é o Senhor Jesus Cristo. Ele permanece conosco, Ele nunca vai nos abandonar. E é aqui, irmãos, que nós precisamos ter essa consciência. Eu falo isso para você. Eu te aconselho a decidir por botar fogo no passado, queimar o passado. Eu te aconselho a matar os bois, fazer comida dos bois e falar assim: olha, este passado não me pertence mais, ele já ficou no esquecimento. Agora eu estou na presença de Deus e aqui eu vou para diante, para a glória de Deus. Eu vou seguir, eu vou exaltar, eu vou glorificar Deus, eu vou viver para a glória de Deus. Esta ministração, irmão, é do Espírito Santo para a nossa vida. Então, se levantou e seguiu a Elias e o servia. É isso que nós vamos fazer. Daqui a pouco nós vamos receber a unção, daqui a pouco nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos buscar o Senhor e nós vamos fazer como Eliseu fez. Ele se levantou, ele tomou a decisão, ele deixou tudo para trás e ele servia ao profeta, ele seguiu na obra de Deus. E é isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos seguir na obra de Deus, nós vamos seguir no caminho do Senhor, nós vamos seguir glorificando a Deus, nós vamos seguir adorando a Deus. Deus tem um tempo melhor para as nossas vidas. Deus tem um propósito maior para nós. Aquilo que você acha que já foi maravilhoso vai ser muito mais sensacional, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, vamos fazer como a palavra de Deus diz, vamos prosseguir para o alvo. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos.